Então, muito boa noite. Meu nome é João Vitor Ruxo Lorenzon, sou aluno da Universidade Regional Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Estou no terceiro semestre de agronomia e vou apresentar um trabalho sobre melhoramento genético de centeio, sobre precocidade e resiliência a doenças. Então, falando um pouco sobre o centeio, o nome científico Secale cereale, é um cereal da família Poaceae, é a mesma família do trigo e da cevada, sendo muito semelhante ao trigo. Então, suas principais destinações são para a fabricação de pães, farinhas, alguns tipos de cerveja, whiskies, vodkas e outros destilados, também para a fabricação de ração. No Brasil, ela é bastante utilizada como cobertura de solo, pois proporciona grande quantidade de matéria seca no solo, e como forrageira, como forrageira, então sendo inserida em diversos sistemas, né, como integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Então aqui eu fiz um mapa sobre as principais aparições do centeio na história. A primeiro registro então dele na literatura foi na Ásia, em 3000 a.C., na região anaolítica do leste da Turquia, e no Caos ao norte, né? Um fica ao norte e outro ao leste do Irã, na região do Afeganistão. Então, depois, em 1397 e a 1523, ela foi muito explorada na agricultura da Escandinávia, sendo fundamental para a alimentação do povo naquela época. E depois, no século XVII, no século XIV e XVII, né, vindo da Europa, chegando então à América do Sul e ao oeste da América do Norte. Não, desculpa, a América do Norte e ao oeste da América do Sul, e sendo então trazida aí ao Brasil, Argentina e Uruguai nos séculos 19 e 20 por imigrantes alemães. Então, falando um pouco sobre o centeio no cenário atual, hoje o centeio é cultivado no mundo todo, sendo usado diretamente em pré-misturas, na fabricação de outros produtos fornados, né, como eu tinha mencionado antes, pães e biscoitos, por exemplo, e também em misturas de cereais matinais e outros produtos dietéticos aí na alimentação humana. A farinha do centeio possui uma coloração mais escura, né, seus subprodutos então também são mais escuros e possuem um sabor um pouco mais acidificado, né? Por isso seu consumo está bem relacionado às tradições alimentares de um determinado povo ou local. Essas características se devem à sua proporção de minerais, né, sendo rica em cobre, magnésio, fósforo e em vitamina B. Além disso, produtos à base de farinha de centeio são mais saudáveis em relação ao mais consumido, a farinha de trigo, né? E os principais benefícios para a saúde, né, são a melhor digestibilidade, controle dos níveis de açúcar e sendo menos calórico, então, do que a farinha de trigo, por exemplo. O centeio também é utilizado na indústria farmacêutica, na produção de alguns remédios a partir de alcaloides e fungos que são encontrados na semente e na planta, sobretudo na semente, né? Então, esses alcaloides eles são utilizados ali, suas enzimas, para a fabricação de alguns medicamentos. Então, ele também está inserido na indústria farmacêutica. Em relação à utilização em sistemas de nutrição animal, ele é ele é bem aceito pelos animais, né? Sobretudo bovinos, caprinos e equinos, em forma de pastagem. Em sua composição, entretanto, ele deve ser colocado em mix com alguma outra cultura, né? Pois em comparação com outras, ele pode deixar a desejar. Já falando do grão, ele não pode, então, o grão ser consumido por animais, pois ele vira, então, durante a mastigação, ele vira uma massa pegajosa na boca do animal durante a mastigação que pode ser tóxica, né? Se houver a presença de alguns tipos de fungos ali,
né? O fungo é Claviceps, isso. Então apresenta alguns problemas na aceitação, mas é bom para isso. Então já falando na questão do solo, né, ele é bastante utilizado no plantio direto, então como cobertura de solo, pois ele conserva bastante, né, dá uma massa boa. O centeio ele produz então uma biomassa excelente, contribuindo aí para a conservação da matéria orgânica, reduzindo perdas de água no solo e aumentando a retenção de água, então para a cultura subsequente. Apesar de ser uma cultura bem ampla, falando um pouco sobre o cenário no Brasil, né? O Brasil ele vem como uma cultura secundária, pouco cultivada em razão da grande demanda de trigo, né? Ocupando o mesmo período de cultivo do centeio. E além disso, o índice de doenças, né? Tem um pouco investimento, sobretudo em tecnologia, né? Sobretudo em melhoramento genético, em novas cultivares, né? As cultivares são todas muito antigas, o que então ali alguma resiliência que ela poderia ter à doença vai se perdendo, né? Conforme vai evoluindo as doenças. Então ela tem é um dos grandes percalços aí da cultura do centeio. Então, no Brasil, o cultivo do centeio ele está muito abaixo do nosso potencial, né? Algumas estatísticas, alguns dados de 2007 dizem que nós plantamos em torno de 40 mil hectares ao redor do Brasil, 4 mil hectares, sendo 71% na região do Rio Grande do Sul e 29% na região do Paraná. Dados de 2007 esse. E estima-se que essa área ela pode ser o dobro, né? Uma vez que muitas informações do cultivo do centeio não estão registrados, né? Ficam dentro do âmbito ali das propriedades. Então, falando um pouco sobre as cultivares de centeio que nós temos no mercado, atualmente nós temos 4 cultivares: a BR1 da Embrapa, lançada em 1906, a IPR 85 da IAPRA, lançada em 2000, a BRS Serrano da Embrapa também, lançada em 2005, e a Temprano da Atlântica Trend LTDA, lançada em 2010, aí a mais recente que nós temos. Bom, então falando sobre os principais gargalos da cultura do centeio, a falta de investimento, então, né, tanto na indústria quanto na própria cultivar, por ser uma cultivar não tão trabalhada e não tão explorada aqui, tem uma falta de investimento, aí já entra, então, né, o investimento de novas tecnologias, que tornem essa cultura mais atraente para o produtor. Outro grande problema que temos na cultura do centeio é o espaço de plantio, né? Apesar do centeio ele ser uma cultura muito benéfica, né? E ter um ciclo, o menor ciclo entre os cereais, né? Em torno de 75 a 90 dias, por ele ocupar ao mesmo tempo de plantio, as pessoas optam mais por plantar o trigo, né? Na região, principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, onde o clima é mais favorável. Outro grande problema, como eu já disse, são os fungos e as doenças, que são atualmente um dos maiores percalços na cultura do centeio, né? Mesmo aquelas cultivares que oferecem alguma tolerância, vêm perdendo sua resiliência a cada ano, né? Isso se deve muito pelo longo tempo das cultivares no mercado, sem aprimoramento ou investimento em tecnologia. Então aqui eu trouxe algumas das principais doenças que que nós temos que afetam a cultura do centeio, né? É a ferrugem do como, bruçone, mal do pé, nanismo amarelo, mosaico comum, podridão comum de raiz, mancha marrom, giberela ou fusariose,
e a clavagem, né? São algumas das principais que afetam então aí a cultura. Bom, então esse aqui foi uma proposta então que eu fiz no meu trabalho, né? De um, né, tendo em vista os principais gargalos da cultura do centeio, podemos chegar a dizer então que grande parte dos problemas da cultura poderiam ser minimizados, né, com investimento em melhoramento genético, né, um investimento numa nova cultivar, em novas tecnologias, para atender então que seja mais interessante para o produtor produzir, né? Então pensando aí, né, pensando nisso, então, eu fiz aqui uma simulação, né? Obviamente, bem por cima, sem analisar todos os percalços, né? Pois não se pode ser feita um melhoramento apenas no teórico, né? Porque na hora ali no dia a dia é diferente, né? Então, mas analisando então as cultivares que nós temos, né? Eu vou falar um pouco sobre as características de cada uma. Eu decidi fazer esse com a BRS Serrano e a IPR 89, né? Então, pensando em criar uma nova cultivar, o primeiro passo então é selecionar essas cultivares, né? Focando no que a gente quer, que no caso seria uma maior resiliência a doenças e, se possível, uma maior precocidade. E daí foi escolhida essas cultivares por conta de suas características, considerando as outras cultivares que eu tinha dito antes, que nós temos no mercado, não valeria a pena inserir elas na experimentação, pois ambas possuem características genéticas que não atendem ao propósito da experimentação, né? Falando um pouco sobre a BRS Serrano, é uma cultivar de centeio desenvolvida pela Embrapa, lançada em 2005, que possui potencial produtivo de em torno de 2.200 kg de semente por hectare e superior, uma massa seca então superior a 10.000 quilos por hectare. Seu ciclo varia de 75 a 90 dias até o espigamento e até a maturação em torno de 145 a 60 dias, sendo considerado médio a tardio. Apesar a estrutura dela então é em torno de 160 centímetros, e ela tem uma boa tolerância a algumas doenças, né? Como por exemplo a bacteriose, o vírus do mosaico do trigo, o vírus do nanismo amarelo da cevada, a, é resistente à ferrugem da folha, ao ídio, como é que é o nome? E é moderadamente, então, cultivada a mancha marrom, suscetível à ferrugem do como e giberela. Então ela é uma excelente, utilizada muito mais para pastejo, né? Mas e também é muito e rotação de cultura de inverno, né? E é adaptada para as áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Já a IPR 85, né, lançada pela Embrapa em 2000, é uma das principais cultivares de mercado no nosso centeio, pensando principalmente em produção de sementes, né? Tem uma boa desenvoltura em diferentes tipos de solo e clima, destaca-se pelo crescimento repentino, pela rusticidade e resiliência à acidez do solo, né? Então elas foram escolhidas por suas características. A IPR tem um ciclo tardio e a BR Serrano médio tardio, né, que é a mais precoce que nós temos no mercado. Então como eu disse, analisando essas cultivares, eu fiz uma simulação de algo, né, não obtendo todas as analisando todas as circunstâncias, mas pensando então ali em resolver, em dar
exemplificada só, né? Então, no caso, gerando a BR sendo o genitor materno e a IPR genitor BR sendo o genitor materno e IPR o genitor paterno, né? Gerando então a geração F1, eu plantaria em linha cheia, buscando então principalmente as características quantitativas que há de ser selecionado, vamos dizer assim, né? Buscando sempre tem que ser o que o melhorista quer, né? Na verdade, isso aí tem que ser selecionado e selecionar então para precocidade já nesse início aí, né? A F2, então, também semeada em linha cheia, maior do que a recomendação, em torno de 300 a 400 sementes por metro. Se for a 400, é muito provável que ela deite, né? Então, que a recomendação é em torno de 250, então 200 a 250, então em torno de 300, 350 estaria bom. Levar a cultivar para uma região diferente em que a F1 se desenvolveu, um ambiente, então, botar um ambiente com uma doença, né, ferrugem da folha, e focar então nas características quantitativas e selecionar as mais precoces e que tenham a melhor adaptação então à ferrugem da folha nesse caso. Já na F3, linha cheia também, né, 300 sementes por metro, ainda focando nas características quantitativas, levar para outra região para ela ter uma adaptabilidade melhor. Um ambiente com doenças, né, ver se ela vai herdar então aí a resistência ao oídio que a BRS Serrano tem e selecionar para a precocidade. Na F4 a mesma lógica, né, levar para outra região, botar uma doença no solo e uma doença na planta, né, e características quantitativas ainda estariam, né, tem que estar bem definidas aqui já, e selecionar para a precocidade. Já aqui na F5, né, eu escolheria botar uma planta espaçada para ter uma seleção melhor para a precocidade, com mais de uma semente por cova, né? Focando então nas características qualitativas, na verdade aqui as características qualitativas têm que estar bem definidas já, né? Que aqui já não muda mais, se não tiver bem definido aí tem que arrancar ou optar por outro manejo, né? Levar também, né, a cultura para outra região diferente para ter mais adaptabilidade e selecionar para precocidade. Já na F6, F7 e F8, né, que no caso seria o final, até ela ir para o DHE, VCU, né, onde ela fica em torno de 5 anos, a lógica seria a mesma. Linha cheia, 300 sementes por metro, levar a cultivar para outra região, ambiente com doença, mancha marrom, giberela, doenças, né? Algumas doenças que poderiam ser colocadas para selecionar e selecionar para precocidade. Aí, obviamente, foi só um exemplo, né? Porque tem muitas coisas a serem analisadas, né? Todas a fenologia da planta, né? Questão de produtividade, né? No nosso caso seria mais para semente, né? Foi por isso que eu peguei a IPR 89, porque ela é uma planta destinada mais para a produção de grãos, né? Então, foi aí uma simulação, aí, vamos dizer, que eu fiz sobre isso. Então, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.